meditando o Evangelho, o caminho da verdade. Hoje é dia 20 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa. Sou o Diácono William e quero acolher cada um de vocês com muito amor e vamos juntos meditar o Evangelho de hoje, o Evangelho dos discípulos de Emaús, que se encontra no capítulo 24 de Lucas, versículos do 13 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E essa experiência desses 2 discípulos de Emaús, que estavam tristes, abatidos, decepcionados, que voltavam para a sua cidade, voltaram para a sua vida antes de Jesus, mas o ressuscitado vem ao encontro deles. O ressuscitado caminha com eles. E essa é a verdade que a Páscoa quer nos revelar. Jesus ressuscitado caminha com você. Mesmo diante das dificuldades, dos sofrimentos, das tristezas, das incertezas, você não caminha sozinho. Mesmo que às vezes os nossos olhos estão como que cegos e a gente não o reconhece, mas Ele caminha conosco. E Jesus fala através da sua palavra, quando nós lemos e ouvimos a palavra de Deus,
É o próprio Jesus ressuscitado que nos fala, e principalmente no partir o pão que é a forma onde nós podemos reconhecer e encontrar Jesus. O Evangelho diz que Jesus desapareceu ao partir do pão. Na verdade, poderíamos pensar que a forma correta de se dizer seria que ele se tornou invisível, porque ele continua ali, mas não mais visível aos nossos olhos. E nós também podemos hoje encontrar Jesus ao partir o pão. Em primeiro lugar, na Eucaristia, que é a presença real. Jesus ali naquela ceia com os discípulos de Emaús repete os mesmos gestos da última ceia. Ao partir o pão, na Eucaristia nós encontramos Jesus, mas também no partir o pão com os mais necessitados, com aqueles que vivem na margem da sociedade. Toda vez que nós partilhamos e que ajudamos quem precisa realmente, nós estamos encontrando Jesus, estamos encontrando o ressuscitado, e Ele se faz presente em meio a nós. Então que essa Páscoa, meus irmãos e minhas irmãs, seja um momento de nossa vida, de fazermos experiência com o ressuscitado, o Cristo vivo que caminha com cada um de nós, que caminha conosco, que nos fala por meio das Escrituras, mas que nós podemos encontrá-lo de modo especial ao partir o pão, na Eucaristia e na partilha com os mais necessitados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.